Gabriel Mig. Estou atualmente cursando a cadeira de processamento de imagens biomédicas na Unifesp. Esse trabalho consistiu na segmentação do lúmen de uma artéria coronária. O professor é o Matheus Cardoso Moraes e o título do projeto é Método de Sistema Automático de Segmentação do Lúmen da Artéria Coronária para auxílio diagnóstico de doenças cardiovasculares. Então, dando uma rápida contextualização sobre o assunto, uma doença cardiovascular ela consiste de alterações patológicas que afetam o coração e ou os vasos sanguíneos. Dentro desse gênero estão incluídas doenças como a doença cardíaca da coronária, a hipertensão e a arteriosclerose. E a importância de se estudar e ter pesquisas a respeito desse assunto, pois, por exemplo, do ano de 2000 até o ano de 2019, houve um aumento de mais de 5 milhões de mortos por essa doença, ou seja, uma doença que é grave e que afeta com muita frequência as pessoas de todo o mundo. Mas o que é essa doença, no caso a arteriosclerose? É o espessamento e endurecimento da parede arterial, causado pelo acúmulo de lipídios, o acúmulo de gorduras na parede da artéria, bloqueando assim, ou dificultando o fluxo sanguíneo que levaria oxigênio e nutrientes para diversas outras partes do corpo. Complicações que podem surgir desse bloqueio do fluxo sanguíneo seriam um infarto, derrames ou até mesmo a morte súbita. A forma com que se faz atualmente, tem diversas formas para você diagnosticar esse tipo de doença. Uma das formas é a ultrassonografia intravascular, chamada de IVUS abreviadamente. O que é essa técnica? Ela consiste basicamente em pegar um catéter, colocar ele dentro de uma artéria próxima da virilha e levar esse catéter até o próximo coração. E lá dentro, esse catéter ele vai emitir ondas sonoras que serão refletidas nas paredes do vaso e o computador ele vai se encarregar de pegar essas ondas, essas reflexões que foram geradas e converter isso em imagem que pode ser analisada por um profissional da saúde. A desvantagem disso é que esse método não fornece por si só as dimensões, como raio e área dessa seção do lúmen, e também gera muitas imagens para analisar, tornando uma tarefa maçante para o profissional. Então, esse trabalho ele propõe uma forma de segmentação semiautomática, onde o médico ele seleciona uma região de interesse, onde ele quer buscar a segmentação, quer buscar extrair a informação dele, e o algoritmo se encarrega de todo o processo para segmentar e dar o resultado final para ele. Essa técnica, no caso, ela consiste em 3 grandes etapas, que seria o pré-processamento, a extração de características e o pós-processamento da imagem. Agora, falando da metodologia de como eu construí esse projeto, eu tive em mãos 20 imagens IVUS de coronárias, sendo que elas tinham diferentes formas e tamanhos e posições em que elas estavam na imagem, para não gerar nenhum viés nessas 3 grandezas. E como eu já havia mencionado, foi feito 3 etapas de pré-processamento, extração de características e, por fim, o pós-processamento. E agora eu vou entrar e falar um pouquinho a mais sobre essas 3 etapas. No caso do pré-processamento, inicialmente se fez um filtro mediana, dimensão 5x5, com a finalidade de homogeneizar os pixels daquela região, sem a degradação significativa das bordas. E um empecilho que teve no início foi o reflexo do catéter dentro da imagem. Por exemplo, aqui a imagem, o reflexo seria esse ponto central ali onde está tudo escuro e ao redor dele tem uma borda clara. Então isso seria o reflexo. E isso, como sempre está dentro da região que tem que ser segmentada, basicamente o que eu fiz foi fazer com que o algoritmo entendesse onde está esse círculo e automaticamente sempre incluísse ele na segmentação. Então o que ele faz? Ele vai pegar, no caso, a distância D, que seria a distância de um pixel qualquer, até o centro desse raio ali do reflexo do catéter. E se essa distância for menor do que o raio do catéter, ele vai incluir esse pixel na região segmentada automaticamente. Caso essa distância seja maior do que o raio, ele vai desconsiderar a princípio esse pixel. Ele pode vir a ser considerado novamente na segmentação nas etapas futuras, mas não significa que ele vai ser considerado ou não. E aqui tem a imagem do antes, no caso, à esquerda da imagem que não foi filtrada na mediana, e à direita a imagem que foi filtrada na mediana. A gente consegue ver uma leve atenuação dos pixels ali dentro da região onde a gente quer segmentar. Tá um pouquinho mais borrado, mas a gente consegue ver que ainda a borda não foi prejudicada. Daí essa aqui seria uma imagem mostrando a inclusão do nosso reflexo de catéter automaticamente na imagem segmentada. No caso, à esquerda seria a imagem segmentada sem passar quase nenhum pré-processamento, ainda só processando e binalizando ela a partir da intensidade de pixels. E à direita seria a mesma imagem, só que um pouquinho mais processada e já com a inclusão do nosso raio de catéter ali. Agora vamos falar um pouquinho da extração de características em si. Para extrair as características, eu usei o método ROI, onde o nosso usuário ele vai na primeira imagem, ele só precisa fazer essa imagem, porque eu percebi que a região que a gente quer segmentar, a densidade dos pixels ali, a intensidade desses pixels é similar em todas as imagens. Então ele faz isso para uma e as outras vão receber o mesmo valor de médias e padrão daquela primeira. Isso poupa bastante o trabalho maçante do nosso profissional da saúde, né? E a partir dessa seleção que ele fez para achar o médio de padrão a partir do ROI, eu apliquei o Threshold Otsu para finalizar os pixels extraídos, ou seja,
pixels que fazem parte da imagem que tem que ser segmentada, eu coloquei como um pixel claro, né, eu joguei para pixel branco. E um pixel que não é para ser da imagem, né, nosso objeto-alvo, eu coloquei ele para ser um pixel preto. Um problema encontrado foi que alguns pixels, como mostrei na imagem anterior, fora da região de interesse, eles têm a mesma intensidade, então eles estariam sendo incluídos ainda assim nessa extração de característica. E para isso eu criei uma espécie de morfologia que eu chamei de janela de observação, que é um objeto circular de raio de 130 pixels, que ele começa inicialmente centralizado na imagem, ele vai se deslocando pela imagem de acordo com a densidade de pixels que ele acha, a densidade de intensidade de pixels que ele acha ao seu redor, para se encaixar melhor aonde está o lumen, no caso onde a gente quer segmentar. Porque eu percebi nas imagens também que o lumen não necessariamente está centralizado, né, no meio, ele pode estar um pouquinho mais deslocado para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então aqui tem a sequência de imagens que mostra como essa janela de observação está se encaixando. No caso, a primeira linha, a primeira coluna seria o início, e lá no final, a segunda linha e a última coluna seria o final quando ele já se encaixou. Tu percebe que andando, né, de cima para baixo e da esquerda para a direita, ele vai cada vez ficando melhor até se encaixar perfeitamente a janela de observação ali no lumen, que seria o que a gente quer segmentar. No caso, a janela de observação a gente consegue ver ela ali numa bola branca, né? E a parte dela que está sobreposta no lumen a gente vê como preto. E o lumen seria essa forma mais geóide ali, menos arredondada, mas não uma circunferência perfeita, né? E aqui tem a imagem que mostra, no caso, como seria feita só a segmentação, sem usar nem a inclusão do reflexo de catéter e nem a janela de observação. Essa seria a imagem da esquerda. À direita é a imagem usando o reflexo do catéter como automaticamente incluído e usando a janela de observação. Perceba que muito do ruído que estava adicionado ali, que não era parte da região a ser segmentada, foi retirado. Então, aqui está a forma com que eu dividi e analisei a minha janela de observação. No caso, tem 4 quadrantes, né? 1, 2, 3 e o 4. E eu usei a seguinte matemática para decidir como ele devia se deslocar pela imagem. Ele basicamente vai ter o y e o x ali do centro atualizado, que seria a cada iteração ele vai atualizando esse valor, onde essa janela estaria sendo centralizada. O mathsale, que seria uma função que vai arredondar para cima sempre o valor do pixel, porque eu não posso deslocar meio pixel, eu tenho que sempre deslocar pixels inteiros. O ATT seria uma variável, uma constante, quer dizer, uma constante, não é uma variável, é uma constante que está atrelada à velocidade com que essa janela vai se deslocar para uma das direções. E ela vai multiplicar justamente o fator que seria, que decidiria para qual direção que ela vai ir, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. E essa subtração também vai dar um valor proporcional à velocidade com que essa janela vai se deslocar para uma das regiões. E no caso, Q1, underline Q2 seria, por exemplo, a soma da intensidade de pixels de Q1 junto com a soma da intensidade de pixels com Q2. No caso, isso está subtraindo a soma de Q4 com Q3, por exemplo. E agora falando um pouquinho da parte do pós-processamento, eu utilizei uma operação de fechamento morfológico com um elemento estruturante na forma de disco de raio 10, devido à natureza do problema, que eram formas, o lumen tem um formato mais circular mesmo, né? Então, isso eu fiz para que alguns pontos pretos, alguns pontos que anteriormente não tinham sido incluídos como parte da região segmentada, fossem incluídos junto na imagem alvo. E depois disso, eu fiz a operação de abertura morfológica com um elemento estruturante no formato de um disco também de raio 10. E nisso o objetivo foi basicamente abrir alguns pixels que não deviam estar sendo incluídos, mas o resultado visual que a gente teve basicamente foi a suavização das bordas, né? As bordas ficaram menos bicudas, ficaram mais arredondadas. Na imagem a gente consegue perceber isso. Note que aqui à direita a gente consegue ver a imagem segmentada após o fechamento. Note que as bordas estão ainda bem bicudas, tem bastante pontas nela. Mas assim, a área e o formato já está bem legal. E aqui na operação de abertura, a gente consegue notar que aquelas bordas bicudas agora ficaram mais arredondadas. Então, já deu uma melhorada. E o formato e a área ainda estão bem legais. E, além desse método qualitativo, que seria a análise visual da segmentação, também foram feitos métodos estatísticos, como verdadeiro positivo, falso negativo, e overlap diss e overlap ratio, que relacionam essas 3 grandezas. No caso, o overlap ratio, ele dá peso igual para as 3 grandezas, enquanto o overlap diss, ele dá um peso maior para os verdadeiros positivos. Daqui estão os resultados visuais. No caso, a imagem da esquerda seria a imagem de input, a imagem real. A do meio seria a segmentação que eu fiz, que o meu programa fez, né? E à direita estaria o golden standard, ou seja, o que era esperado, o que o meu programa devia ter atingido. A gente consegue ver que ele até que teve um resultado bom, visualmente, né? Tipo, o formato e a área estão até bem próximas. Aqui é um outro resultado, né? Seguindo a mesma lógica. Note que as bordas ainda não estão muito boas, mas assim, o formato e a área até que estão aceitáveis. E aqui estão os resultados estatísticos. Note que aqui tem a relação do pior, do melhor e da média dos resultados, bem como o desvio padrão. E o pior resultado, olhando o overlap ratio, note que é de 81%, que é satisfatório porque está acima dos 80% considerado mínimos pelo professor. E o melhor resultado atinge um resultado muito bom, seria 96%.
E a média até que foi legal também, a média deu acima de 90%, né, 91,32%. Ter visto a frequência com que essa doença acontece e a gravidade que ela tem, propôs-se esse método aqui para segmentar as imagens e auxiliar o diagnóstico médico. E foram usados o filtro mediana, mas assume-se que ainda tem muita margem para melhorar, principalmente por essa tabela aqui que mostra um valor alto ainda de falsos positivos e falsos negativos, então se mostra uma margem de melhora que ainda existem. E sugere-se o teste de outros filtros, como média, Gauss, Butterfly, Butterworth, entre outros. E também há espaço para testar combinações diferentes dos processos das 3 etapas de segmentação. E como já havia dito, o resultado numérico é bem satisfatório, inclusive para título de comparação, tem os resultados do artigo do professor Matheus Cardoso Moraes, onde a gente consegue analisar aqui o verdadeiro positivo, falso positivo e falso negativo, que são resultados bem similares aos que eu encontrei com o meu algoritmo aqui. Mas vale ressaltar que a comparação não é direta, devido à base de imagens não ser exatamente a mesma. No caso do projeto do Matheus, ele usou mais imagens do que eu, no caso, ele usou um dataset maior. Em suma, cabe testar novas combinações de técnicas de processamento e de segmentação para trabalhos futuros, para ver se a gente consegue aumentar a acurácia desse programa. No mais é isso.